Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez aqui nesta tarde para juntos participarmos desta live, a continuação do estudo do Apocalipse. Vamos ouvindo esta melodia enquanto os irmãos estão entrando. Vamos entrando e vamos participando e compartilhando. A irmã Dalva está conosco, a paz do Senhor, serva de Deus. Irmão Ezequiel, irmã Maria, em São Roque, a paz do Senhor. Vamos participando, vamos compartilhando, vamos ampliando esta sala. Bruno Silva, a paz do Senhor, Bruno, aquele abraço, Deus te abençoe. Irmã Jo, a paz do Senhor. Nosso abraço ao pastor Eli Proença, Deus abençoe. Pastor Gilmar Leonardo de Paula, Kleber, a paz do Senhor, Kleber, aquele abraço. Pastor Sérgio, a paz do Senhor, companheiro. Irmã Simone, a paz do Senhor. Irmã Ensinalva, lá de Boituva, a paz do Senhor. A minha esposa também está conosco, compartilhando. A minha prima Késia, lá de Natal, também está conosco. Késia, compartilha aí para os nossos irmãos potiguares também participarem desta live. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós estudaremos a introdução às 7 igrejas da Ásia Menor e vamos começar pela igreja de Éfeso. Logo mais, daqui a alguns minutinhos nós já iniciaremos. Compartilhe com mais alguém, para que esta pessoa também seja abençoada através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Compartilha conosco, participa conosco desta live. Deus tem uma palavra profética para a tua vida neste fim de tarde. Esta tardinha, fim de tarde, início de noite. Deus tem uma palavra diretiva para a tua vida. Uma palavra de orientação, uma palavra de fortalecimento espiritual. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Dos versículos 1 a 7, nos diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ora bem, na quarta-feira passada, nós estudamos o capítulo 1 do livro do Apocalipse, que são as coisas que João viram, ou seja, o Cristo glorificado. O prólogo deste livro são os versículos, vai dos versículos 1 até o 8. E dos versículos 9 ao 20,
nós encontramos a primeira visão, que é justamente a visão do Cristo glorificado. Os capítulos 2 e 3 trata-se das 7 igrejas da Ásia Menor. Observem que é importante entendermos um pouco da geografia bíblica. O Apocalipse capítulo 1, versículo 4, a parte A do texto, João diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia. Nós temos que entender que a Ásia aqui não tem nada a ver com o continente asiático de hoje. Quando João refere-se à Ásia, e também o Novo Testamento, fala-se da Ásia Menor, que era uma província romana, e fica hoje na região da atual Turquia. Nesta região existiam várias igrejas, mas aqui o Senhor Jesus, ele descreve 7. Apocalipse 1, versículo 11, o próprio Jesus disse a João: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Obviamente que na Ásia Menor, na Anatólia, existiam várias igrejas, como a igreja de Colossos e a igreja de Hierápolis, dentre outras. Mas essas 7 igrejas foram escolhidas pelo Senhor Jesus, representando a totalidade de todas as igrejas. Por quê? Porque o número 7, como eu já falei na aula passada, representa a totalidade, a complenitude e a perfeição. E o número 7 aparece 54 vezes no livro do Apocalipse. Então essas 7 igrejas, elas representam a totalidade da Igreja de Cristo, a universalidade da Igreja de Cristo aqui na Terra. É interessante entendermos esses 2 capítulos do livro do Apocalipse, porque essas igrejas são igrejas históricas. E nós encontramos aqui 7. Mas alguém pode dizer, e Cristo tem 7 igrejas? Não, a igreja de Cristo ela é una. E ela é universal. O Senhor Jesus disse a Pedro, Mateus 16, versículo 18, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma só igreja. Agora existem igrejas, congregações visíveis. A igreja invisível é uma só. Agora existem congregações ou igrejas visíveis, que todas elas estão englobadas no único corpo místico de Cristo, que é a sua igreja eleita, selada com o Espírito Santo, a igreja que é a propriedade de Deus. Ora bem, nos capítulos 2 e 3, essas 7 epístolas do céu, essas 7 cartas, elas têm algo em comum. Por exemplo, para cada igreja, Jesus identifica-se de uma maneira. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, ele identificou-se como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para a igreja de Esmirna, que era a igreja perseguida, ele identificou-se como aquele que foi morto e reviveu. Para a igreja de Pérgamo, que era a igreja casada com o mundo, a igreja vivendo no período estatal, ele revelou-se como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou seja, a espada, a palavra que divide a igreja do mundo, a verdade do erro.
Para a igreja de Tiatira, que era uma igreja que tolerava uma mulher que se autodenominava profetisa chamada de Jezabel, ele identificou-se como filho de Deus que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, ou seja, como juiz da igreja. Para a igreja de Sardes, que era a igreja que tinha nome de que vivia, mas estava morta, ele revelou-se como o filho de Deus que tem os 7 Espíritos de Deus. Para a igreja de Filadélfia, a igreja ideal, a igreja fiel, a igreja missionária, ele revelou-se como aquele que tem a chave de Davi, onde abre e ninguém fecha, e onde fecha e ninguém abre. E para a igreja de Laodiceia, que é a igreja indiferente, a igreja morna, a igreja que ostentava os seus suntuosos templos, as suas riquezas, ele identificou-se como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, para cada igreja, Jesus identificou-se de uma maneira. Outro sim. Dessas 7 igrejas, 2 delas são apenas elogiadas. São as igrejas de Esmirna e Filadélfia. 4 delas são elogiadas e censuradas, que são Éfeso, Pérgamo, Tiatira e a igreja de Sardes. Essas 4 são elogiadas e são também censuradas. E apenas uma, que não recebe nenhum elogio, é a igreja de Laodiceia. Nós encontramos também exortações de Cristo a todas elas. E encontramos também uma promessa para aqueles que vencerem. Observem, a primeira carta é a igreja de Éfeso. Nós temos que entender um pouco, como eu falei no princípio, da geografia bíblica. Éfeso era a cidade que ficava mais próxima à ilha de Patmos, cerca de 80 a 100 quilômetros. Então o mensageiro pegava a carta e começava por Éfeso e terminava em Laodiceia, fazendo tipo um círculo, o sentido horário. Então o mensageiro começava por Éfeso e terminava em Laodiceia. Observem que a maneira como Jesus relacionou-se e revelou-se à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a maior igreja da Ásia Menor, era a igreja mãe. Esta igreja teve renomados pastores. Por exemplo, Áquila e Priscila foram os fundadores do trabalho em Éfeso. Teve Apolo, o pregador de Alexandria. Teve Paulo, grande expoente do cristianismo, que ficou 3 anos formando a grande escola teológica da Ásia Menor. Sim, João o evangelista, o vidente de Patmos, o missionário do Verbo, ele foi pastor de Éfeso. E diz a história que João, quando estava velhinho, próximo a completar 100 anos, os seus auxiliares o levavam até a igreja de Éfeso, só para ele dizer: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E agora nós encontramos um dirigente da igreja de Éfeso. Também tenho que citar Timóteo, né? Timóteo foi pastor desta igreja. E alguém vai perguntar: pastor, mas como uma igreja que passaram tantos pastores, tantos teólogos renomados, chegou à situação que chegou perdendo o primeiro amor? É possível alguém começar bem e não terminar bem. Eu sempre falo que
a bênção de Deus encontra-se não no início nem no meio, mas no fim. Por isso que o cristão ele tem que perseverar. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Observe o primeiro versículo, Apocalipse 2, versículo 1 diz, ao anjo da igreja que está em Éfeso. A parte A do texto, vamos parar aqui um pouco. Ele não se dirigiu à igreja do anjo, mas o anjo da igreja. Nós já estudamos em Apocalipse 1 e 20 que as 7 estrelas que estavam na destra do Cristo glorificado são os anjos das 7 igrejas. E a palavra anjo quer dizer mensageiro. E muitos teólogos entendem aqui que este anjo representa o dirigente, o pastor da igreja. Então observe que primeiro a mensagem é dirigida ao pastor, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Por que o anjo da igreja e não a igreja do anjo? Porque a igreja não é do pastor. O pastor não morreu pela igreja. O pastor não resgatou a igreja. A igreja não é propriedade do pastor. A igreja é de Cristo. Cristo a comprou, Cristo a fundou, Cristo a batizou com o Espírito Santo, Cristo a levará para o céu. Ao anjo da igreja, escreve, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Na aula passada, observamos que os castiçais de ouro representam as igrejas, no seu brilho, na sua glória, no seu fulgor. Agora, o texto diz que ele anda no meio dos 7 castiçais. Cristo não está inerte. Cristo não está parado. Não, ele está em movimento. A igreja movimenta-se conforme o mover do seu dono. Cristo, ele anda, ele passeia no meio da igreja. Ele não está inerte. Não, ele está agindo. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o seu corpo, que é a igreja, está aqui na terra. E o Cristo vivo, ele é quem impulsiona a sua igreja. Por isso que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2, ele diz, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Na versão atualizada, aparece a expressão, eu conheço as tuas obras. Antes de censurar a igreja, primeiro Jesus a elogia. Há pessoas que apenas criticam e nunca elogiam, mas primeiro Cristo começa elogiando. Eu conheço as tuas obras. Este conhecer não é apenas o conhecimento teórico, não. Este conhecer nos fala de prescrutação, de intimidade, de conhecimento profundo. Em João 10 e 14, Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Por isso que Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Ele nos sonda e nos conhece. E o seu conhecimento não é superficial. O seu conhecimento é prescrutador. O seu conhecimento é profundo. Observe, as obras, ele diz, o teu trabalho. Aqui nos fala de algo exaustivo. Aquela igreja era uma igreja que trabalhava. Não era uma igreja que dava trabalho. Era uma igreja que trabalhava. Porque quem não trabalha para Cristo dá trabalho. A igreja de Éfeso era uma igreja que labutava na ortodoxia, na doutrina, na palavra. Por isso que o Senhor diz, eu sei o teu trabalho e a tua paciência. Também tem a ver com perseverança. Era uma igreja que tinha obras, preste atenção, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha perseverança, que tinha paciência e que não pode sofrer os maus,
puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Era uma igreja que provava, que punha à prova quem era autêntico e quem não era, quem era trigo e quem era joio, quem estava com o espírito da verdade e quem estava com o espírito do erro. Era uma igreja que procurava examinar os seus mestres, os seus dirigentes, os seus líderes, os seus membros. Então era uma igreja que combatia a heresia. Sim, recordo-me de 1 Timóteo 1 e 3, quando Paulo diz, como te roguei quando parti para Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, a igreja de Éfeso aprendeu a ser apologética, defender a sã doutrina, a defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lembro-me da reunião de obreiros de Paulo em Mileto, uma ilha, um lugarejo perto de Éfeso. E vieram os anciãos e ele disse, olha, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então eram os inimigos da cruz de Cristo, eram os inimigos da sã doutrina, eram os inimigos da ortodoxia. Eram aqueles que queriam estar bem com a igreja e estar bem com o mundo. Eram aqueles que queriam desfrutar da glória na igreja, mas também dos confetes do mundo. E esta igreja os pôs à prova, esta igreja os peneirou, esta igreja com a palavra pôde identificá-los que eles não eram autênticos apóstolos de Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. O apóstolo é um representante. Então, aqui o texto está dizendo que essa igreja identificou quem não era representante legal de Cristo. Versículo 3, ainda os elogios de Cristo para aquela igreja. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Era uma igreja incansável. Eu acredito que era uma igreja que evangelizava, uma igreja que orava, era uma igreja que labutava na causa do mestre. E o texto diz, sofreste. Uma igreja sofredora, uma igreja que entendeu a mensagem do Calvário. Mas olha bem, no início desse estudo eu falei, grandes pastores passaram naquela congregação, mas pelo menos 60 anos depois da sua fundação, esta igreja recebe uma carta do céu, um bilhete de Cristo, o noivo falando para a sua noiva. Olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Agora vem a censura. Primeiro ele elogiou, agora vem a censura. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Reflita, pense comigo. Alguém pode trabalhar incansavelmente na congregação, alguém pode ser contra toda heterodoxia, ou seja, contra todo o erro doutrinário, alguém pode ter paciência, trabalhar com afinco, sem ter o verdadeiro amor por Cristo. Aquela igreja tinha ortodoxia, mas havia perdido a essência do cristianismo, que é o amor. E o Senhor está dizendo, tenho, porém, contra ti que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. É como se fosse uma mulher muito devotada ao esposo, mas que já não o amava mais. Assim era a igreja de Éfeso, zelosa, trabalhava, ortodoxa, uma igreja que o mundo podia olhar para ela e dizer, verdadeiramente, eles professam a fé evangélica, a fé cristã, mas no seu interior já havia perdido o primeiro amor. E o amor é a maior virtude do cristianismo.
capítulo 13, versículo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três, mas a maior delas é o amor. Aquela igreja havia perdido a maior virtude. A credencial da igreja é o amor. Capítulo 13, versículo 35 do Evangelho de João, Jesus disse: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o novo mandamento. Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Aquela igreja havia perdido isto. Pedro vai dizer que o amor ele é ardente. Mas Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, o amor foi arrefecendo a ponto daquela igreja haver perdido o primeiro amor. Aquela igreja reunia-se nos cultos, mas não com aquele amor devotado. Perderam o amor pela palavra. O salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Aí Jesus exorta aquela igreja a voltar à prática do amor. Ele diz no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, ele está trazendo a memória da igreja, onde foi que ela errou. Lembra-te de onde caíste. Ele está exortando a igreja a lembrar-se de onde, quando perdeu o primeiro amor. E ele diz: arrepende-te. Olha que mensagem grandiosa. Às vezes nós, cristãos evangélicos, pregamos muito para os descrentes essa mensagem: arrepende-te. Mas olha que é Jesus falando para a igreja: arrepende-te. A palavra arrependimento no grego é metanoia, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de direção. Metanoia. Jesus está dizendo: arrepende-te. A mensagem para a igreja era: arrepende-te. Isso me faz lembrar de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrepende-te. Aí o texto diz: pratica as primeiras obras, ou seja, volte a praticar aquilo que você fazia no início da sua fé, no início da sua caminhada. Você fazia com amor, pregava com amor, ensinava com amor, cantava com amor, evangelizava com amor, congregava com amor, contribuía com amor. Pratica as primeiras obras. Aí ele diz: quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Hoje eu estava meditando nessa expressão: tirarei do seu lugar. A cidade de Éfeso já tinha sido mudada de lugar 3 vezes. E agora o Senhor está dizendo que tirará do lugar o castiçal, ou seja, a própria igreja. Ele iria substituí-la. Na parábola dos vinhanteiros, dos homens que arrendaram a vinha, o Senhor diz: eu tirarei o reino de Deus de vós e darei a outro povo. Ou seja, transferindo o reino de Israel para a igreja. Mas agora ele está dizendo: olha, eu tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou seja, o teu brilho. O castiçal é aquilo que brilha, que reluz, que produz luz. A igreja não tem luz própria, a igreja é tipo a luz, a lua. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. A luz que a igreja reflete é a luz de Cristo. E ele está dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não praticarem as primeiras obras, eu tirarei do seu lugar o teu castiçal. Vocês deixarão de ser igreja.
Vocês deixarão de me representar na terra. Vocês não serão mais meus embaixadores na terra. Eu removerei. Isto aqui é muito sério. Isto é uma ameaça divina, celestial. É preciso voltar ao primeiro amor. Aleluia. O crente que ainda mantém a oração secreta, a oração, o seu devocional, que alimenta a chama do amor divino. Glória a Deus. Versículo 6. Aquela igreja tinha algo que o Senhor ainda aprovava. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Alguns comentaristas bíblicos dizem que esses nicolaítas, que na igreja de Pérgamo eles chegaram a formar uma doutrina, eles originaram do diácono Nicolau, um dos 7 primeiros diáconos. E a palavra significa dominadores do povo. Então, outros dizem que era remanescentes dos primeiros gnósticos. E a igreja de Éfeso aborreceu as obras dos nicolaítas. Preste atenção. A igreja aborrecia as obras. A Jesus diz, as quais eu também aborreço. Não aborrecia os nicolaítas, aborrecia as obras. Nós não podemos aborrecer os pecadores. Nós temos que aborrecer o pecado. Nós não podemos odiar as pessoas. Nós temos que odiar aquilo que é mal nas pessoas, no sentido de ofender a Deus e a sua palavra. Então a igreja de Éfeso levantou-se a combater a esta seita que existia no primeiro século. Agora vem a promessa para esta igreja, o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa interessante. Quem tem ouvidos, ouça. A importância de ouvir. Ouvir no sentido de obedecer. Ouvir no sentido de querer praticar. Ouvir no sentido de querer executar. Quem tem ouvidos, ouça. Está escrito no livro do profeta Isaías, este povo ouviu-me de mau grado. Mas Jesus está nos convidando a ouvirmos de maneira certa, de maneira coerente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observem que a mensagem era para Éfeso aqui, mas aparece a palavra no singular, igrejas. Ou seja, a mensagem de Cristo é universal. A mensagem de Cristo abrange a todos. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida foi posta no Éden, no capítulo 2 do livro do Gênesis. No capítulo 3 do livro do Gênesis, após o pecado dos nossos pais Adão e Eva, Deus os expulsou do Éden e colocou querubins guardando o caminho da árvore da vida. No livro de Provérbios, a expressão árvore da vida ou árvore de vida nos fala de bênção, de algo bom. No livro de Ezequiel, capítulo 47, é mencionada a árvore da vida. E cada vez que ela é mencionada aqui no livro do Apocalipse, ela é mencionada simbolicamente. A árvore da vida aqui, ela é dada aos vencedores, aos que vencerem. Vencerem o quê? A falta do primeiro amor. Vencer aquilo que quer subjugar o nosso amor a Cristo, aquilo que quer impedir de amá-lo. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, ou seja, lhe darei a plenitude da vida. A verdadeira vida está em Cristo. Evangelho de João 1 e versículo 14 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Capítulo 11, versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida,
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele próprio é a árvore da vida. Ele próprio tem a plenitude da vida eterna para os vencedores. Há pessoas que durante a caminhada foram vencidos pelo mundo, vencidos pelo diabo, vencidos pelo pecado. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, tu és um vencedor. Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque Cristo é o grande campeão, o grande vencedor do Calvário. E aqui está uma mensagem para os vencedores. Qual o prêmio? Comerá da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui está a reflexão sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja que era ortodoxa, porém havia perdido o primeiro amor. Muitas vezes nós temos doutrina, mas não ortopraxia. Ortodoxia, mas não ortopraxia. Então Jesus nos fala que o amor é a essência do cristianismo e não podemos perdê-lo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus e permitindo o Senhor, logo em breve voltaremos com o próximo estudo, que é a igreja de Esmirna. E eu quero lhe pedir, em nome de Jesus, compartilhe esta live com alguém, seja um abençoador de vidas através do compartilhamento. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, eu quero pedir a sua bênção, a bênção de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Pai celestial e santo, abençoa todos aqueles, Senhor, que participaram conosco e aqueles que não puderam participar. Em nome de Jesus, consola os aflitos, fortalece os fracos, motiva os desmotivados, que a tua palavra, Senhor, como fonte do Espírito Santo, fonte de vida, de alegria e de poder, nos encaminhe. Pai celestial e santo, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Hoje temos plantão de oração na AD Santa Bárbara, Avenida Américo Figueiredo, 4.930, no Jardim Santa Bárbara, Ministério do Belém. Um abraço a todos em nome de Jesus.